Olá, o Diálogos de hoje mostra um projeto inovador na área da saúde cardíaca. Nosso convidado é o professor da Unesp em Araraquara, Antônio Carlos Guastalti, coordenador do grupo de pesquisa em biomateriais. Professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Uma boa tarde, muito obrigado. Estou aqui à sua disposição. Professor, esse projeto da bioválvula cardíaca é uma parceria entre a Unesp e uma empresa biomédica, a Braille, de São José do Rio Preto. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente o que é esse projeto da bioválvula cardíaca. Eu vou dar uma ideia, assim, mais ou menos geral, como inicia o projeto. Esse projeto inicia em 2008 e o objetivo inicial não era o desenvolvimento da válvula, naquela época nós estávamos muito interessados em desenvolvimento de stents. Stents são dilatadores de vasos coronarianos e no Brasil não tinha nenhuma empresa que produzisse, vamos dizer, essa peça. Então o nosso foco era no sentido do desenvolvimento de stents. Aí no decorrer acabou migrando para o desenvolvimento da válvula e todos os nossos esforços, vamos dizer, para estudo do stent, nós nos dirigimos para o desenvolvimento da válvula. Isso parece, no primeiro momento, assim, que é uma coisa assim, que não faz muito sentido, mas em outros países do mundo, o desenvolvimento também foi nesse sentido. Começa-se para uma determinada coisa, porque o conjunto de conhecimentos que tem que se fazer, materiais que tem que fazer para desenvolver um stent, é mais ou menos o conjunto de materiais ou esforço que a gente tem que ter para o desenvolvimento de uma válvula. Uma coisa não é a outra, mas vamos dizer, tem grandes similaridades. Certo, professor, e essa bioválvula ela funciona no sentido de proporcionar uma cirurgia cardíaca menos invasiva para os pacientes, é isso? Isso, vamos dizer, um procedimento menos invasivo, porque muitos pacientes que já têm uma certa idade, vamos dizer, idosos, que têm outros problemas de saúde, o que não somente problemas do coração, necessitam, para a troca da válvula, necessitam ser submetidos a uma cirurgia que eles chamam de cirurgia de peito aberto. Com esse desenvolvimento dessa válvula, que eu volto a iniciar, volto a dizer, a gente pensava inicialmente no desenvolvimento de um stent. O stent é uma estrutura metálica fechada que você coloca por um catéter e quando coloca no lugar que tem uma dificuldade para o sangue fluir, ele é armado, aí o sangue volta a fluir novamente. Essa válvula faz exatamente isso. Ela é colocada não através de uma cirurgia, por um catéter, quando normalmente existe duas ou três possibilidades. Normalmente, uma das possibilidades é fazer uma pequena incisão no peito, uma pequena incisão na ponta do coração, coloca-se através do catéter, quando está em posição dentro do coração, aí a válvula é expandida. A cirurgia é muito menos invasiva, mas principalmente não precisa parar o coração. Recuperação muito rápida e, vamos dizer, o processo final talvez seja mais barato, mas a recuperação indubitavelmente muito mais rápida. Professor, a gente vai voltar a falar um pouco dessa questão mais no foco da saúde, mas para o desenvolvimento desse novo procedimento, dessa bioválvula, essa parceria da Unesp com uma empresa, ela tem sido muito bem sucedida. E qual que é o papel da Unesp efetivamente dentro do desenvolvimento dessa bioválvula? Como eu pertenço a um grupo de biomateriais, e o próprio nome diz, nós estudamos biomateriais, vamos dizer, a grande contribuição do nosso trabalho foi o estudo de material que fosse adequado a passar por esse procedimento, não sofresse corrosão. Nós temos íons, cloretos nos fluidos biológicos que são corrosivos, ter propriedade mecânica adequada, poder
essa peça ser, vamos dizer, comprimida e depois, quando colocado no local, ela pode ser expandida. Então, a grande contribuição da Unesp foi o desenvolvimento de materiais. E aí tem ainda uma série de outras, vamos dizer, particularidades que é como você produz essa peça. Isso daí tem que ser cortado por laser. Depois você tem que fazer um polimento nessa peça. Quando corta por laser, você tem cantos vivos que pode ferir o vaso por dentro. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem é o seguinte: vasos não têm terminação nervosa, portanto, se houver ou não uma lesão qualquer, a pessoa não tem a sensação de dor. Então, vamos dizer, todo o nosso trabalho foi no sentido de poder desenvolver um material que depois a empresa pudesse utilizar e o cirurgião também pudesse utilizar. E essa confecção, vamos assim dizer, dessa bioválvula, no sentido de cortar a laser, tudo isso é feito dentro do laboratório da Unesp Araraquara? Não, é estudado no laboratório, mas não é feito. Depois, isso daí é passado para uma empresa, hoje está muito em moda dizer-se, terceirizada, que é uma empresa que não está nem na universidade e nem na empresa que produz a válvula. Mas a empresa então vai fazer esse procedimento de corte da válvula, mas ela só faz isso depois de que haja uma série de instruções proveniente desse processo de desenvolvimento. Desse estudo do grupo que o senhor coordena. Do grupo de biomateriais. Certo, professor, e nesse processo da confecção, né, da bioválvula, temos alunos da Unesp envolvidos neste estudo. E qual tem sido, professor, o impacto de pensar em novos produtos que vão gerar novos procedimentos para a área de saúde que é tão carente no nosso país? Não, o impacto é muito grande porque nós temos que pensar o seguinte: nós moramos num país, vamos dizer, que tem grandes dificuldades e nós nunca achamos que nós somos ou seremos capazes de desenvolver um equipamento ou uma peça com essa complexidade, mas a verdade é que nós somos capazes. Qual que é então a outra dificuldade? Investimentos para pesquisa, o tempo, que muitas vezes é um tempo maior do que se fosse num grande centro internacional, e o próprio grupo de pesquisa. Quer dizer, a gente tem, e vamos dizer, a própria maneira da gente pensar, isso atrapalha muito a gente, muito. Eu não faço parte desse grupo de pessoas que pensam assim, mas de qualquer forma eu moro no Brasil e sofro essa pressão. Será que somos capazes ou não? E nesse sentido a parceria universidade e empresa é fundamental, mas sobre a parceria que vocês desenvolvem, que tem sido bem sucedida, como nós já comentamos, a gente conversa daqui a pouco. Tá bem. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor Antônio Carlos Guastaldi, da Unesp em Araraquara. Nossa conversa é sobre a bioválvula cardíaca desenvolvida numa parceria entre a Unesp e a empresa biomédica Braille. No ponto de contato de hoje, nós ouvimos o diretor de produtos da empresa Braille sobre o desenvolvimento da bioválvula cardíaca. Ele é o nosso convidado, o Guilherme Agrelli. A necessidade de desenvolvimento dessa válvula, desse dispositivo, a gente não chama de bioválvula, a gente chama de válvula transcatéter. Então isso existia a necessidade dos pacientes que não tinham um tratamento disponível. Esse desenvolvimento ele se deu em várias etapas. Então inicialmente a gente precisava desenvolver um conceito, chegar a uma ideia que pudesse ser levada adiante. Então, se trabalhou muito para a fabricação de protótipos e testes de protótipos. Posteriormente, a gente fez toda a parte do implante em animais. E, na sequência, seguindo a sequência normal do desenvolvimento de produtos, fez toda a validação e se começou o estudo clínico.
foi o implante, começando o implante em humanos. Nessa etapa, a gente observou que a performance da válvula não era a performance esperada para o dispositivo. A gente precisava de um tratamento melhor para a estrutura metálica, que é o stent de suporte da válvula, que é o anel metálico. Nesse momento, a gente, eu não sei exatamente por qual caminho, a gente se encontrou com um pesquisador da Unesp, que é o professor Guastaldi, e conversando com ele, ele disse que poderia ajudar a gente a solucionar esse problema. Foi quando a Unesp entrou nessa rede que a Braille tinha montado para resolver o problema das válvulas, da estenose valvar aórtica. Cerca de 300 pacientes já foram submetidos ao tratamento, cerca de 300 pacientes. Ainda há no país um problema sério que está relacionado com o pagamento dessa terapia. Então, é um procedimento que já é um procedimento, não é experimental, é um procedimento que já foi, não sei dizer se, ele foi aprovado pela AMB, que é a Associação Médica, já aprovou o procedimento, mas os convênios ainda não cobrem esse procedimento e o sistema público também não adotou esse procedimento. Diversos esforços vêm sendo feitos para que esse procedimento passe a ser pago pelos convênios e pelo sistema público, mas isso tem questões econômicas, questões políticas relacionadas com isso. O tratamento é um tratamento efetivo. Para a gente ter uma ideia, no mundo, mais de 50 mil pacientes já foram tratados nos últimos 4, 5 anos. O Brasil tem um volume menor de tratamento que está muito relacionado com o alto custo desses materiais. Mas é um tratamento que vem se mostrando cada vez mais efetivo, então novos estudos vêm mostrando os resultados, mostrando que tem uma indicação muito precisa para se tratar esses pacientes e que para esses pacientes que se enquadram nesses critérios, tem um ganho de vida, de qualidade de vida bastante significativo. Professor, pensando no que o Guilherme falou a respeito do desenvolvimento, de como tem sido a procura e os tratamentos já com a bioválvula cardíaca, eu gostaria que o senhor comentasse, uma vez que já foram mais de 300 cirurgias realizadas, e o senhor comentou num primeiro bloco que essa cirurgia, esse procedimento, né, seria menos invasivo, a recuperação também é mais rápida. Eu gostaria que o senhor comentasse o impacto, né, do desenvolvimento desse produto para a saúde cardíaca da nossa população. O grande impacto que eu vejo num primeiro momento, são vários impactos, mas um deles é a possibilidade da nacionalização dessa denominada bioválvula. Então, a possibilidade da gente fazer no Brasil e, evidentemente, aplicar no nosso povo. Então, esse é um impacto indubitável, porque não há necessidade mais de importação. Agora, um segundo problema é a possibilidade de barateamento dessa válvula. Então, aí acontece da seguinte maneira. O procedimento hoje, professor, ele está em torno de R$70 mil. Então, mas quando era importada, a bioválvula custava... São duas empresas no mundo que fabricam, então eles impõem o preço deles. Era em torno de R$120 mil. Isso daí tinha que ser importado, isso daí punha uma dificuldade muito grande, porque poucas pessoas poderiam ser submetidas a um processo, a um preço desse. Com a possibilidade de se fazer no Brasil, esse preço cai entre R$60 e R$70 mil. Ainda, vamos dizer, é um preço proibitivo para a grande maioria do povo, mas já diminuiu. E a coisa interessante aí é a estratégia que a empresa tem, porque ela pensa ainda, poucas empresas eu acho que têm esse pensamento de, ao invés de aumentar o preço do produto com o passar do tempo, é o contrário, deve-se diminuir o preço do produto de maneira que ele atenda um número de pessoas maiores. Nesse sentido, qual é vamos dizer, o primeiro procedimento a ser feito? Seria colocar essa válvula no SUS. No Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde. Aí, colocando no SUS, não há necessidade de pagar o imposto,
Para a empresa fica praticamente o mesmo preço e democratiza a possibilidade de utilização desse procedimento, vamos dizer, médico. E até uma campanha, professor, nesse sentido, promovida pela Sociedade de Hemodinâmica, que cuida da questão cardiovascular, que é a campanha Jovem Coração do SUS. E qual que é a importância, professor, dessa atuação em conjunto da universidade, com a empresa, com o nosso sistema de saúde, para usar esse conhecimento desenvolvido dentro da universidade para aprimorar sistemas de saúde e procedimentos cirúrgicos? Não, quando, vamos dizer, as pessoas entendem que tem que trabalhar como se fosse várias equipes, pensando na solução de um problema, o que eu acho que é a melhor situação possível que a gente possa ter, vamos dizer, não é só para bioválvula, para a resolução de qualquer problema. A grande dificuldade são as diversas equipes, às vezes com interesses completamente diferentes, não? Nesse caso, eu até acho que a conspiração foi a favor. Eu fico, talvez a minha maior admiração é como que essas equipes trabalharam e continuam trabalhando, um entendimento assim total. Eu já tenho muitos anos de Unesp, nunca participei de um processo que houvesse até uma coadunação, mas vamos colocar numa outra linguagem, houvesse tanto entrosamento entre os diversos autores que estão envolvidos. E um pouco sobre esse entrosamento a gente continua a falar no próximo bloco. Tá. O Diálogos faz mais um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre a bioválvula cardíaca com o professor da Unesp em Araraquara, Antônio Carlos Guastaldi. Professor, falamos da importância inovativa desse trabalho, inclusive a bioválvula cardíaca ela foi premiada no final de dezembro de 2013 pela FINEP na categoria Inovação. E esse papel inovativo vem muito dessa parceria que comentamos no final do último bloco entre a empresa, nossos órgãos de saúde e a universidade. Eu gostaria que o senhor continuasse a pontuar a importância desse diálogo entre esses setores para desenvolver projetos inovativos como esse. Tá bem, então eu gostaria de dizer o seguinte, que um projeto, de uma maneira geral, mais abrangente de pesquisa, ele tem grande possibilidade de ser desenvolvido se há um entendimento entre as equipes. Hoje não se trabalha mais aquela visão do descobridor que fazia sozinho, o professor Pardal e tal. Hoje praticamente não tem mais espaço para isso, são equipes trabalhando. Nesse caso da bioválvula foi muito interessante porque tinha a equipe do grupo de biomateriais, a equipe, mais do que uma equipe na empresa Braille, e tinha a equipe de cirurgiões ou da área de hemodinâmica que deveriam testar a válvula, uma vez que o procedimento é um procedimento via catéter. Muito bem. Se não houver um entrosamento total entre essas equipes, não tem jeito do projeto ir para frente. E eu volto a dizer, eu até já disse anteriormente, que eu fiquei muito admirado, porque começa lá em 2008, mas vamos dizer 2009, 2010, as equipes foram trabalhando, e tem que ter também, quando você faz um trabalho desse, a gente não pensa o tempo todo na inovação. A inovação ela é fruto de um produto. Aí tem várias inovações. O material utilizado, a maneira como ele é feito, a possibilidade de comprimi-lo e depois expandi-lo, como ele vai ser colocado. Porque se a gente observar, é um salto muito grande num procedimento médico. Você troca uma cirurgia por um processo que a gente diz que é menos invasivo, mas ainda é invasivo. Que é menos invasivo,
com muito menor tempo, sem precisar parar o coração. Então, a grande inovação talvez esteja aí, mas são um conjunto de inovações que, para a sociedade, sempre parece que inovação é um produto mágico. Não é, não é. O produto é produto de uma série de desenvolvimentos para uma determinada direção. E volto a dizer, se não houver entendimento entre as várias equipes, porque são várias, na empresa são várias, na universidade até que não foram várias, mas na empresa são várias, e são vários cirurgiões envolvidos. Se não houver um total entrosamento entre essas equipes, impossível, não é só fazer inovação, é impossível a gente chegar a um produto final. Professor, a bioválvula começou a ser utilizada em procedimentos desde 2011. Pensando nesses 3 anos, né, nesses pacientes que já foram submetidos à cirurgia, como o senhor avalia o sucesso, né? Foi um sucesso no critério inovação, como já comentamos, né? As cirurgias têm provado também que é um produto viável, possível, menos invasivo, que contribui para a nossa área de saúde. Como que o senhor avalia esses procedimentos já realizados, esses pacientes que já foram submetidos, pensando em novas possibilidades para, de repente, incentivar outros pesquisadores como o senhor, como o seu grupo e outras empresas a investir em parcerias como essa? Eu penso que no Brasil foi um marco importante o desenvolvimento de um processo desse, porque agora, complementando o que a gente havia dito no início, é possível a gente fazer coisas maravilhosas? É possível, né? Se você me perguntasse lá em 2010, vai ter um produto? Eu teria dúvida. Eu acho que eu não. Todos nós teríamos dúvida. Então, é perfeitamente possível. Agora, tem que haver um envolvimento que às vezes não é tão eficaz, que são os órgãos de pesquisas. Eles têm que se sentirem motivados. Tem modelos para cobrar, vamos dizer, no desenvolvimento do projeto, se vai virar um produto ou não. Eu acho que eu só vejo coisas positivas num desenvolvimento. Não é só para a área de saúde, não. Eu sempre insisto isso. Para qualquer, se nós estivéssemos falando de um produto para a indústria automobilística ou para qualquer outra indústria, é perfeitamente possível fazer muita coisa no Brasil. Perfeitamente possível. Agora, que falta investimento, não tem dúvida. Não é só investimento a fundo perdido, mas que falta investimento, não tenha dúvida. Professor, além dessa questão do investimento, das pessoas perceberem a importância da valorização, dessa articulação, desse diálogo, dessa parceria, pensando num futuro muito próximo, né? Como que o senhor imagina o uso dessa bioválvula pelo nosso sistema de saúde? O que o senhor deseja, né, para o futuro desse produto desenvolvido por vocês? Olha, eu desejo várias coisas, mas a primeira delas é o seguinte, que seja incorporado pelo sistema de saúde. Aí eu vou me sentir, vamos dizer, um pesquisador realmente que fez uma grande contribuição. Eu sempre estou preocupado com a democratização do que a gente faz. Na universidade me pergunto quase que diariamente, o que você faz chegará ao povo? Eu acho que essa é uma maneira de chegar ao povo. Outra coisa, há um aprendizado para todo mundo. Os alunos envolvidos, os pesquisadores envolvidos, você tem um aprendizado muito grande. E uma outra coisa, o complexo de inferioridade que nós temos, dá para ver que nós somos capazes de fazer e competir. Por exemplo, as empresas que produzem nos Estados Unidos, são 2, eles gastaram mais de $1 bilhão cada uma no desenvolvimento de projetos. Eu não vou dizer projetos semelhantes ao nosso, porque é o contrário, nós é que somos semelhantes ao deles.
E a válvula, a Braille deve ter gasto em torno de 100 milhões de reais. É muito a diferença. Discrepante. É muito. Aí eu arriscaria dizer uma coisa que vai ao meu ufanismo. Nós somos efetivamente um povo criativo. E que essa criatividade continue, então, professor, dentro da universidade, dentro das nossas empresas, principalmente para beneficiar a nossa sociedade. Eu gostaria só de fazer um adendo. Ainda no meu desejo é que, a curto prazo, ou a médio, é que é difícil falar o que é curto e o que é médio, mas vamos pensar aí, dentro dos próximos 5 anos, que esse procedimento pudesse ser aplicado em todas as pessoas que têm, vamos dizer, problemas semelhantes a esse de válvulas do coração. Certo, professor, e que isso seja realizado saindo do nível do ufanismo, então. Muito obrigada por sua participação. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer o projeto da bioválvula cardíaca, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.